eu não me lembro de ter falado sobre esse assunto. Você, como neuropsicólogo, explique, por favor, o que é a constelação familiar sistêmica. O que é? Boa noite, Bibo. Boa noite, telespectadores. Para além de uma técnica, a constelação familiar sistêmica é um processo de autodesenvolvimento constante. Foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger, uns 30 anos atrás, mais ou menos. Na sua missão, é um pedagogo, teólogo, e na sua missão no sul da África, ele começou a viver com uma tribo Zulu do Sul. E ele começou a perceber as dinâmicas familiares daquela cultura, Sim, que traziam processos de uma liberação de bons relacionamentos. E isso chamou a atenção dele, né? O fato, por exemplo, de alguém errar naquela tribo e ele colocar em torno daquela pessoa as pessoas mais antigas, e aquelas pessoas apontavam as qualidades daquela pessoa que errou na tribo, em vez de apontar algo que ele tinha feito de errado. E esse movimento interno começou a gerar princípios de olhar para os sistemas familiares. Então, o que é que uma constelação familiar faz? Ela olha para princípios da nossa ancestralidade, gerando um processo de compreender melhor aquilo que se tornou uma dinâmica impeditiva na nossa vida hoje. Então, são muitas as possibilidades da gente olhar através dessa técnica. Fizer um exemplo. Por exemplo, um cliente chegou com a queixa de que ele era homem, mas estava tendo sonhos repetitivos de autoflagelação. E começou, a partir daqueles sonhos, desenvolver olhares específicos por homens. Né? Como assim? Ele era um homem? Ele era homem. E ele falou, doutor, eu sou homem e eu estou tendo desejos por homens. Então, ele era um homossexual nos sonhos? Não. Não especificamente. Não, mas se ele no sonho queria homens, o que é isso? Ele se autoflagelava, no sonho ele se autoflagelava, né? Mas na vida prática ele olhava para homens e sentia desejos. Mas o que é o autoflagelar? Ele olhava-se como aquele chicote, né? Que é utilizado muito na igreja católica, e fazia a autoflagelação. Então ele se punia por estar tendo aqueles desejos. Ok? Sim. Então, a gente, quando foi para o campo sistêmico compreender aquele movimento dele, ele era o quinto filho homem, de filhos homens, e a mamãe tinha desejado ele uma menina. Então, esse processo... Tem a ver com regressão? Não tem a ver com regressão. Mas como é que soube disso? A constelação familiar funciona da seguinte forma. Interessante. Ela se baseia nas leis do amor. E dentro do campo das leis do amor, existem as leis sistêmicas que regem uma constelação familiar. Além do pertencimento, ela fala que todos nós pertencemos a um sistema familiar. Quando somos excluídos ou excluímos, geramos dinâmicas que vão adoecer as nossas relações. Né? O equilíbrio entre o dar e o receber. Por exemplo, em uma relação afetiva, quando uma mulher dá mais para um homem, a tendência daquele homem é trair ela ou ir embora. Mas o assunto aqui está pegando fogo, está incendiando. Não, está demais o jogo. Está muito forte. Se der amor demais, vai ser corneado. É isso? Inconscientemente, aquele homem vai dizer assim, eu não tenho como retribuir. Não dê tanto amor, então? Tem um caso aqui, o marido da nossa advogada, Luiz Casagrande, já está mandando ela embora. Com medo aqui. Calma, vamos explicar com detalhes, porque dar amor demais pode dar problemas. Inconscientemente, aquela é uma relação onde há um desequilíbrio entre o dar e o receber. Um homem e uma mulher em uma relação afetiva precisam se ver como indispensáveis um ao outro. Aquilo que falta nele, ela complementa. Aquilo que falta nela, ele complementa. Então, quando alguém na relação dar mais do que o outro, a tendência do outro, muitas vezes, é ir embora, porque inconscientemente ele está dizendo assim, eu não tenho como retribuir. Isso está nas questões que a gente ouve todos os dias em clínica. Interessante. Muito interessante. Olha, então tem que fazer um certo charminho, não pode se criticar tanto. O que tem que fazer? Não, se der muito amor, pode dar problema. Entendeu, Luiz? Não entendi, agora eu quero No seu a solução. caso, Eu quero a solução. que é a solução. Quero Entendeu, a solução Magrinho? desse Entendeu? É 8,80. 8,80. Entendeu? Acha que encaixa esse assunto no LID, por exemplo? Não é a minha especialidade. Não é a especialidade. Sim, mas entendeu que o amor não pode ser tanto de um lado e menos do outro. Já sou daquela tese, a gente tem que dar o que tem. Cada um dá o que tem, se for de mais, se for de menos. Cada um dá o que tem.
Na prática, Funciona isso? Na prática não funciona. Na prática não funciona. Na prática, do Atenção! dia a dia, não. Adianta dar o que você tem. O que tem que dar? Tem que haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Como é que faz esse equilíbrio? Esse equilíbrio- Qual é a balança? Essa balança está muito na construção da relação. Essa relação precisa ser construída diante do homem e da mulher. É um fato. Quando há esse movimento de desequilíbrio nesse ponto específico, há uma desarmonia na relação. Interessante. Com Que dica certeza. você dá para quem Um está em se dá casa? demais, o outro Casais não quer. apaixonados ou não apaixonados. Qual é a dica nessa área? Dentro do campo sistêmico, a gente fala que primeiro vem o homem e a mulher, depois vem o pai e a mãe e, consequentemente, os filhos nessa relação. Então o pai e a mãe são mais importantes que o filho? Os pais e as mães antecedem os filhos. Não, mas essa é importância, isso ou é uma Por questão... nível de importância. Primeiro vem o homem e a mulher na relação, depois vem o pai e a mãe, consequentemente os filhos. Sim, mas seria... Eu sou casado, minha esposa. Eu teria que achar que o meu pai vale mais... Eu valorizo mais o pai que o filho, é isso? Não necessariamente. Ah, não. Todo processo... Porque eu acho, minha opinião, eu acho que todo pai e mãe valorizam mais o filho, os filhos. Que é algo tendência é essa. Que é algo que gera um desequilíbrio também no sistema. Gera desequilíbrio? Também no Deixa eu sistema. perguntar, eu gosto de perguntar aqui. O que é mais importante, os pais ou os filhos? Os filhos. Veja, qual é a sua opinião? Os filhos. Filhos, sua opinião. Pais ou filhos, quem são os mais importantes? Quem está aqui no momento? Mas aqui não tem pai nem filho. Seu pai ou seu filho, quem é mais importante? Os dois, eu acho. Filho, depois Mas tem pai que ter e um mãe. importante. Filho. Filho, tá aí. É. Eu também, de fato, é até a lei natural da vida. Claro. Os filhos, eles vão dar continuidade àquilo que foi o princípio da vida gerado pelos pais. A forma que os filhos têm de dar continuidade à vida é gerando vida. Claro. Mas quando a gente olha para um processo, por exemplo, onde o filho ocupa muitas vezes na relação o lugar da mamãe ou o lugar do papai, especificamente, ele gera um movimento de desordem no sistema. E isso gera adoecimento. Vamos supor, a mãe que tem um pai que não a ama muito, né? E essa criança pode estar identificada com as emoções da mamãe. Naturalmente, ela vai excluir o papai. E quando ela faz esse movimento de exclusão do papai, ela se coloca no lugar dessa relação, muitas vezes, entre a ponte entre o papai e a mãe. Gera um adoecimento para essa criança. E isso é visto também em clínica todo momento. Muito bom. Olha, você se interessou pelo assunto, tem um workshop que acontece sábado e está no vídeo aqui, porque você chegou agora de São Paulo, não sabe o endereço e eu também não sei. Se não sabe, também não sei. Então, a produção vai colocar no vídeo aonde para você contatar, que é interessante esse assunto, hein? Muito interessante. Bem interessante. Olha, Interessante. essa eu não sabia. Um lado não pode dar amor demais, senão prejudica. Com certeza. Até numa relação mãe-filha, quando a criança é muito amada, gera um Tinha que ter desequilíbrio. Porque é aquela história assim, ó, o papai gera as regras, né? A mamãe faz assim, você vai acordar de manhã cedinho para ir para a escola, aí a criança fala, mamãe, eu posso dormir mais 10 minutos? Pode, meu filho. Ela acorda 10 minutos. Mamãe, eu posso dormir mais 5 minutos? Pode, meu filho. Aí vem o pai de lá, acorde agora. Muito bem, agora tem que ir. Ora, veja. E esse é um movimento que, dentro das funções de pai e mãe, existem funções. Pai e função Perfeito. mãe, especificamente. Agora, como é que mede a intensidade do amor? Existe amorômetro? Não tem? Não tem Como é que vai amorômetro. medir o amor? Não tem amorômetro. Por exemplo, um ato de traição é um amor paradoxo às vezes. Por Pô, quê? atenção, essa vai de novo. Um ato de traição é um amor paradoxo, vírgula, às vezes. Às vezes. Por quê? Uma mulher, ela pode estar identificada às emoções da mãe dela. Ou seja, ela pode estar olhando apenas para a mãe dela. Ela é fiel a esse lugar. Quem traiu primeiro, ela ou ele? Consequentemente, o homem se sente inconscientemente traído. Ele vai, dentro do processo, trair ela. Isso é um processo sistêmico. Interessante. Bem, workshop no sábado, os dados estão aí no vídeo para você vergonha. contatar. Gostei, bem interessante esse assunto.